Todo mundo aí preparado? Tem uns 6 anos que o meu filho, ele era bem pequititinho, meu mais velho, e eu percebi ele com muito medo no meu quarto. Na época eu morava com a minha sogra, tá? E eu percebi ele com muito medo. Essa experiência eu vou contar pela primeira vez aqui, tá? E quando eu percebi ele com muito medo, eu tinha começado a ir à igreja, tá? Eu ainda não era firme na igreja, mas eu já tinha dons que o Senhor já tinha me dado. Eu já tinha dom de visão aberta, tá? O dom de discernimento de espíritos. Eu já tinha o dom de profecia, tá? Então, o meu filho, a paz, sejam bem-vindos, amém? O meu filho, ele começou a demonstrar medo dentro do quarto durante uma noite que eu tava com ele. E eu falei, meu filho, o que que foi? Ele sempre teve visão aberta, tá? Meu filho mais velho. E eu até orei pro Senhor fechar, porque ele nem dormia, ele era muito pequenininho, com 3, 4 aninhos. E ele falou, mãe, tem um homem ali atrás da cômoda. E atrás da cômoda, assim, do lado esquerdo, tinha a minha cama e a cômoda na frente, que ficava a televisão, na casa da minha sogra. E atrás dessa cômoda estava escuro, só que eu não via ninguém, tá? O meu filho falou, mãe, eu tenho muito medo, eu tô com muito medo, porque tem um homem magro ali atrás dessa cômoda. E eu falei pra ele, meu filho, não tem ninguém ali. E ele começou assim, toda hora falar, ele tava fazendo cara feia pra mim, ele tá fazendo cara feia pra mim. E eu orei, eu falei, Senhor, porque eu nunca tive medo, tá? O Senhor, quando ele dá o dom de visão aberta, de discernimento, ele tira o nosso medo. Amém? O Senhor, ele tira o nosso medo. O Espírito Santo vem e a gente não sente medo. E aí, eu falei, Senhor, abre o meu entendimento, abre a minha visão, para eu poder ver o que o meu filho estava vendo, né? E eu comecei a sentir um cheiro de enxofre muito grande, tá? E eu vi um homem saindo de trás da cômoda e vindo na minha direção. Ele apareceu, um homem, ele estava em forma de um idoso, só que era um idoso, assim, um coroa, tá? Um homem coroa, muito bem arrumado, de terno, gravata. E ele vindo, ele tinha uma canetinha de ouro, assim, dentro do terno dele. E ele veio para minha direção e parou perto da minha cama. E eu falei assim, o que que você quer? O que que você veio falar aqui comigo? E tava um cheiro de enxofre, amém? É muito pesado, tá? O que eu vou falar aqui hoje. Então a gente tem que estar em espírito de oração, porque os demônios não querem que vocês escutem, amém? Deus é fiel. E ele veio para perto de mim na cama e ele falou, eu vou te fazer uma proposta. Quem aí já viu o testemunho da Fabiana Anastácio, que ela tá hoje em dia na glória, vai entender o que eu tô falando. Isso aconteceu comigo, tá? Isso aconteceu comigo. Ele veio, tirou uma canetinha de ouro, assim, do bolso, e me veio fazer uma proposta. Eu tava naquela época passando muita necessidade financeira. Meu esposo doente com problema renal, meu filho precisando de tratamento, com crise convulsiva, tá? E ele falou, então, ele falou assim pra mim, eu vim te fazer uma proposta pelos seus dons. Eu quero seus dons pra mim, eu quero que você me serve. A partir de hoje, olha só, como que você tá aqui na casa da sua sogra, sofrendo com seu filho, com seu esposo. Esse Deus não cuida de você, eu quero você pra mim. Eu quero te dar tudo. Aí ele abriu uma tela na minha frente assim, foi como se eu tivesse... E meu filho, ele viu tudo. O mais velho, ele lembra de tudo. Ele viu tudo. Ele abriu um telão assim e ele me mostrou carro. Ele me mostrou a moto que o meu esposo sonha em ter. Até hoje, meu esposo sonha em ter aquela moto. Um carro da cor azul, porque eu quero um carro azul. Ele sabe, né? Que a gente fala. E me mostrou eu na minha casa. Hoje em dia eu já estou na minha casa, para honra e glória do Senhor Jesus. E eu falei com ele, mas você pode me dar a salvação? Porque eu só quero a salvação. E ele logo fechou a cara para mim. Aí ele falou, então, eu não posso te dar isso. Eu posso te dar qualquer coisa, menos isso. Tá vendo esses famosos aqui? Ele me mostrou um monte de famoso.
Eles têm um trato comigo, eu escrevo a música para eles. Por isso que temos que ter cuidado com que música que a gente ouve, tá? Então, não, era um demônio mesmo, tá? Era o diabo mesmo. Não era o Zé Pilintra não, que eu já vi o Zé Pilintra. Eu já vi ele, não era não. Era um homem igual daquele filme do Cavaleiro Fantasma. Aquele filme, ele tem várias referências, irmão. Aquilo ali, Pactos, tá? Aquele filme é real, tem várias referências ali. E era o diabo mesmo. Ele veio no meu quarto como um senhor e ele me falou, me deu a canetinha com um contrato para eu assinar ali e ter tudo. No outro dia ele falou que ele me mostrou uma plateia enorme gritando o meu nome. E eu falei, a minha reação na hora foi falar, nossa, você é muito burro. Hoje em dia eu não falaria isso, mas eu era mais nova, né? Eu falei, você é muito burro porque eu não quero dinheiro. Tudo que eu passo aqui, o Senhor tá no controle. Ele falou, as coisas com ele vão demorar para acontecer com você. Você sabia que agora as coisas vão piorar muito se você não aceitar esse trato? Ele me falou. Eu falei, eu passando com ele, não importa. Aí ele ficou bravo, começou a bufar no quarto. Meu filho começou a chorar. Eu falei, ó, na autoridade do nome de Jesus agora. Na hora que eu falei isso, o pé dele começou a acender um fogo e queimar o pé dele. Ele já ficou incomodado, foi andando para trás. Eu falei, na autoridade de Jesus agora, saia do meu quarto. Ele falou, pois então eu vou piorar e 1000 vezes mais seu sofrimento a partir de hoje. Era um demônio de pacto, tá? Que faz pacto com as pessoas. Ele vê que a gente tem um talento, que Deus vai usar esse talento, vai levar almas até o Senhor, tá? Eu só ia contar o testemunho do inferno, mas o Senhor me trouxe esse para contar aqui também. E ele me ofereceu, ele guardou a canetinha de ouro dele, tá? Com muita raiva, e ele se transformou em um bicho muito feio. Depois daquilo, aquele senhor que estava apresentável ali sumiu e ficou com um cheiro horrível. Eu falei, saia do meu quarto agora, no nome de Jesus. Ele falou, eu saio daqui na hora que eu quiser. Porque naquela época eu não tinha autoridade. Hoje em dia eu entendo isso. Ele não saiu na hora que eu mandei. E eu falei, então você fica aí, porque você não me incomoda mesmo, tá? Eu ainda não era firme na igreja. E deixei ele ali. Porque se fosse hoje em dia, irmãos, o anjo ia tacar um fogo nele, a espada ia comer na cacunda dele, tá? Porque hoje em dia eu sei lidar, mas naquela época eu não sabia. E ele ficou ali, tá? Eu pedi para Deus fechar a visão do meu filho espiritual até ele crescer. Meu filho dormiu na minha cama com medo. E depois que passou um tempo, pegou uma nuvem preta assim no meu quarto, igual um furacão, e saiu pela janela e foi embora. Depois de umas horas. Ele ficou ali ainda umas horas ainda. Em nome de Jesus. Se fosse hoje em dia, irmão, duvido que hoje em dia ele entra aqui, tá? Eu duvido. Quando a gente está posicionado, por isso que eu falo, o nome de Jesus tem todo o poder, mas se a gente não tiver autoridade, ele não sai, tá? Ele não saiu. Eu mandei ele sair e ele ainda riu da minha cara, tá? E depois disso, eu comecei a pedir para o Senhor me dar experiências com o Senhor. Por isso, e a gente tem que ter cuidado com a experiência que a gente pede, porque às vezes a gente não está preparado, tá? E eu estava já preparada para a experiência. Só que eu falei, Senhor, não me dá experiência de filho doente, de doença. Pelo amor de Jesus, não me dá essas experiências. Eu quero experiência de entrar no mundo espiritual, ver o céu, ver o inferno. Me arrebata, Senhor. Quando meu filho estiver dormindo, eu tive assim que declarar para o Senhor, escrever tudo que eu queria, do jeito que eu queria para o Senhor, né? Eu tive que especificar, tá? A autoridade a gente adquire com jejum, oração e leitura da palavra, tá? A oração da madrugada é uma das orações que dá mais autoridade, mas a oração a gente adquire intimidade. O que dá mais autoridade é jejum, amém? Jesus, depois que ele fez o jejum de 40 dias, ele expulsava demônios, ele curava enfermos. Então a gente segue aí, né, os 40 dias que Jesus fez, tá?